Capítulo 6. O nascimento de Rogério e Renata. O duro golpe pela perda do filho abateu consideravelmente Nicole. No interior da fazenda, num lugar especialmente preparado por solicitação de Douglas, fizeram o enterro de um caixãozinho vazio. No velório, rezaram o terço por várias vezes, a pedido de Rociane. Até o vigário da paróquia foi chamado para dar as bênçãos ao caixão vazio. Antecipadamente explicaram o motivo do lacre de forma sigilosa ao pároco. Além disso, Douglas foi novamente bem generoso, financeiramente falando, pela prestatividade do religioso em atendê-lo. Procurando por Rociane após vê-la dar tanto sustento à sua irmã, Douglas pediu-lhe na primeira oportunidade. Rociane, preciso de sua ajuda, falou com jeito humilde. Confio totalmente em você ou não solicitaria isso. Sei que me entende, mais do que nunca. Gostaria de ficar aqui, ao lado de Nicole neste momento, mas sou um homem que... Tirando-o do embaraço, Rociane afirmou. Vá, Douglas, retorne à capital e fique tranquilo. Eu sei que precisa cuidar de seus negócios e também... Vá, eu cuido da minha irmã. Eu amo a Nicole, Rociane. Não pense mal de mim. Quem sou eu para julgá-lo? Não podemos reclamar qualquer falta da assistência. E entendo que você não pode ficar vários dias fora de casa. Tranquilize-se. Eu voltarei o quanto antes. Fique aqui com ela, por favor, Rociane. Terão mais conforto empregados à disposição. Além disso, o Donizete terá caminhonete para prestar-lhe qualquer ajuda ou me avisar de algo, indo até a cidade para telefonar. Rociane concordou sem titubear e Douglas retornou para a capital. Poucas semanas depois... Na sombria mansão dos Gregores, um pequeno grupo de amigos e familiares estavam reunidos, quando Douglas chegou e agiu com deliberada surpresa aos cumprimentos. São gêmeos! Um casal? Que bênção! Não esperávamos por isso! Reprimiu-se emocionado enquanto abraçava um e outro. Aparentando certa preocupação, quis saber, e a Gorete? Agora está bem, meu sobrinho, avisou sua tia, irmã de sua mãe, com flexível voz generosa. Não foi um parto fácil, afinal foram gêmeos e nascidos em casa. Lá no hospital disseram que tanto ela como os bebês estão ótimos. Mas por que não a levaram para o hospital de imediato? Ele perguntou, querendo ouvir os falsos detalhes, próximo dos conhecidos. Ah, meu querido, prosseguiu amavelmente a tia, que fazia parte da encenação. Essas coisas são assim mesmo. Às vezes não dá tempo. A Vitória nos contou que tudo foi muito rápido. Por causa de sua viagem até a fazenda para resolver alguns assuntos, ela resolveu ir dormir com a Gorete e, no meio da madrugada, acordou com ela sentindo as dores. Então, a Vitória levantou correndo e tentou telefonar para o doutor Moacir, mas havia algum problema e a ligação não completava. Foi aí que ela se lembrou da Lucélia, aquela senhora que mora aqui perto e é parteira. A Gorete, coitada, sentia tantas dores que nem poderia ser removida. Já estava em trabalho de parto bem adiantado. Então, o parto foi aqui mesmo? Assim que a Lucélia chegou, cuidou de tudo direitinho. O menino nasceu primeiro, forte e grande. A menina nasceu muito tempo depois. Já era dia quando o doutor Moacir foi avisado e, ao chegar, levou-os em seguida ao hospital. O doutor Moacir pediu para evitarmos visitas, para não perturbar Gorete e ter em consideração que os bebês precisam de atenção. Esperto e já combinado com seus pais,
Douglas avisou de imediato: perdoem-me deixá-los aqui, mas preciso ver minha esposa e meus filhos. Não podem negar ao pai e marido o direito de visita. Falarei com o Dr. Moacir. Aquela desculpa foi inventada para evitar a ida de conhecidos e até de alguns parentes ao hospital a fim de visitar Gorete e os filhos. Era bem provável que alguém pudesse estranhar que o menino, apesar de ser o filho prematuro de Nicole, nascido há algumas semanas, não parecia ser um recém-nascido. Já no quarto do hospital, Douglas lançava um olhar com um ar de temor e curiosidade para sua mãe, cujos contornos da face eram serenos e quase sorridentes. Em voz baixa, chamou-a para fora e perguntou: como ela está? Gorete está muito bem. O Dr. Moacir a examinou e a medicou. Talvez por ser jovem está um tanto confusa. Teve febre, mas já passou. Sussurrando, admitiu sorridente. Ela nem imagina que teve o parto induzido pela Lucélia, a parteira. Tudo saiu conforme planejamos. A menina corre algum risco por nascer prematuramente devido à indução ao parto? O menino foi prematuro e agora, com quase um mês, está robusto, como um touro. Ela nasceu maior e pesando mais do que ele. Quando eu o trouxe para este hospital, a fim do Dr. Moacir dar-lhe todos os cuidados, 7 meses de gestação é o suficiente. Se o filho de Nicole, naquelas condições tão precárias, suportou uma viagem aquecido com garrafas d'água morna, está com a saúde perfeita. A aproximação do Dr. Moacir interrompeu o assunto. Olá, Douglas, parabéns! Expressou-se o médico com largo sorriso. Obrigado, doutor, obrigado mesmo. Agradeceu Douglas com um olhar firme. Seus filhos estão ótimos. Já examinei sua esposa assim que chegamos. E depois dos procedimentos rotineiros que fazemos aqui no hospital, posso dizer que ela está muito bem. Sua pressão, pulsação e todas as outras funções estão normais. Sua mulher é jovem, tem boa saúde. Só que talvez pela pouca idade, não sei, dizia um médico com incrível hipocrisia. Gorete está assustada e às vezes fala coisas que não condizem com a realidade. Mas não se importe. Estudos científicos mostram que algumas mulheres depois do parto podem ter alterações no humor, na personalidade e até reações estranhas, isso passará. Como assim, doutor? Algumas atitudes ou reações incomuns podem ocorrer no período puerperal, ou seja, depois do parto. Talvez por ser jovem, ou pelo fato de dar à luz prematuramente em casa, ou por ter experimentado um parto difícil. A Gorete diz que só lembra que sentiu dores após a chegada da mulher que ajudou no parto. Afirma que teve um filho ao dar à luz e não gêmeos. Mas fique tranquilo, isto a ciência explica. Tomaremos conta dela e das crianças, garantiu o médico com incrível falsidade. Após os cumprimentos de despedida, trocas de elogios e agradecimentos, Douglas foi para o quarto ver como estava Gorete. Antes de entrar no quarto, Dona Vitória ainda lembrou. Viu o que é ter um amigo pertencente à nossa fraternidade? Douglas não disse nada e adentrou no quarto. Viu a jovem Gorete com o olhar perdido no teto, parecendo largada sobre a cama. Ao seu lado, Douglas pegou a mão de sua esposa, colocando-a entre as suas, e inclinou-se para beijar-lhe a testa, depois os lábios, sussurrando em seu ouvido. Sou tão grato a você, minha querida. Nossa vida terá mais alegria, mais cor. Movendo os olhos empoçados em lágrimas, com semblante pálido sem qualquer alegria, Gorete o encarou e com voz branda um pouco vacilante contou resistente. Eu estava estonteada, mas tenho certeza de que vi a Lucélia e sua mãe. Usaram alguma coisa, um instrumento que me machucou.
Só então senti dores, dores. Um choro se fez. Breve pausa e logo prosseguiu. A Lucélia empurrou muito, muito minha barriga para que a menina nascesse. Doía demais. Gritei. Pensei que fosse morrer. Eu não escutava nem enxergava direito, mas eu sei, vi a minha filha nascer. Depois me mostraram duas crianças. Disseram que tive gêmeos, é mentira, reagiu. Aquele menino não é meu filho. Beijando-lhe as mãos frias, Douglas disse amavelmente: Oh, minha querida, eu soube que perdeu os sentidos algumas vezes durante o parto. O doutor Moacir acabou de dizer que esta confusão na mente de algumas mães é comum. Não, murmurou. A Lucélia forçou o parto. Ela deve ter rompido a bolsa. Como é que temos dois lindos filhos recém-nascidos, meu amor? Perguntou ele com um tom afetuoso. Mas antes que ela respondesse, argumentou: Estou tão orgulhoso de você, sinto-me tão realizado. Temos dois filhos porque você trouxe o filho de sua amante para a nossa casa. Foi por isso que a Lucélia induziu meu parto. Querem me confundir. Douglas sentiu-se estremecer. Mesmo assim, manteve-se aparentemente tranquilo ao afirmar: Não me importo se neste momento você está confusa. O doutor Moacir me avisou que isto vai passar. Estou comovido com o seu sofrimento. Gorete estava bem mais lúcida e guardou um rancor indescritível naquele instante. Sabia que Douglas e Dona Vitória, com a ajuda do doutor Moacir, queriam induzi-la a uma falsa memória, e Gorete não podia provar o contrário. Entretanto, lembrava-se muito bem da madrugada em que viu Douglas chegando à casa, trazendo o menino em um cesto, contando tudo o que havia acontecido e o que precisou fazer para roubar o filho de Nicole. Isso a fez temer por sua vida e pela vida da filha recém-nascida. Não diria mais nada para não correrem riscos, pois conhecia a sordidez de sua sogra. Gorete, minha filha, interferiu Dona Vitória. Eu vi o quanto você sofreu durante o parto. Chegou a perder os sentidos. Acho que foi por isso que não viu o seu menino nascer. Ele é forte e robusto. O doutor Moacir nos avisou que pode estar com uma perturbação psicológica momentânea. Isso vai passar logo, minha querida. Toda aquela situação deixou-a ainda mais rancorosa, repleta de planos de vingança. Teria de aceitar como filho gêmeo uma criança que não era sua, mas o fruto de uma aventura de seu marido infiel. Que nome vocês darão a eles? Tornou Dona Vitória. Douglas sorriu pensativo, depois sugeriu: Dois nomes me vieram à mente. Mas, por favor, meu amor, se não gostar, diga. A esposa concordou com um aceno de cabeça e ele anunciou: Rogério e Renato, o que acha? São lindos, exclamou, demonstrando-se alegre, escondendo sua revolta com incrível amargura em seus sentimentos. Nos dias que se seguiram, extrema e delicada atenção eram inclinadas a Gorete e às crianças. Dona Vitória, mulher que sustentava inflexível rigor, exigia toda a prestatividade dos empregados, enquanto oferecia companhia constante à nora e aos netos. Gorete dificilmente ficava sozinha. Não demorou muito e algo passou a deixar o coração de Douglas apertado. Ele não conseguia se concentrar no que fazia, nem nas decisões a serem tomadas. Em seus pensamentos estavam vivas as imagens de Nicole. Seus modos naturais, cuja beleza castiça era inigualável, mostravam uma personalidade forte, audaciosa ao mesmo tempo que exibia uma alegria sempre espontânea. Em alguns instantes Douglas sentia
como se ouvisse aquele riso cristalino, a gargalhada gostosa e a voz firme de Nicole que nunca se acanhava. Ela realmente possuía a fibra. Não foi fácil convencê-la, conquistá-la, amá-la. Jamais esqueceria daquele semblante de alvura radiosa que distribuía uma luz especial no largo e belo sorriso divertido, ou na fala meticulosa, provocativa, quando estavam a sós. Ele experimentava algo muito forte por Nicole, algo que nunca aconteceu antes. Douglas reconhecia que esse sentimento o afetava, pois a desejava como jamais desejou outra mulher. Com tantas lembranças, percebia que uma amargura impiedosa o invadia. Um arrependimento sem igual o castigava. Sua atitude ambiciosa, as mentiras frias usadas para enganá-la, o puniam como nunca. Recordar a cena de desespero, a expressão de tristeza e dor pela perda do filho, o feria muito. Era como se ele tivesse matado sua linda Nicole. Começava a admitir que tinha sido cruel e ganancioso demais. Preocupava-se com Nicole e desejava vê-la, mas não podia sair da cidade naquele momento. Por esta razão, Douglas passou por nítida mudança de comportamento. Seu desânimo era observado por todos, e quando questionado a respeito, ele usava como desculpa o fato de seus filhos serem exigentes durante a madrugada e que precisava ajudar a esposa a cuidar dos pequeninos. Pura mentira! Douglas passou a dormir em outro quarto da casa devido às necessidades noturnas das crianças, argumentando com a esposa que as noites em claro poderiam afetá-lo no trabalho. Em certa ocasião, o Sr. Guilherme já estava há alguns minutos falando com o filho, quando percebeu que Douglas parecia não ouvi-lo. Douglas, estou falando com você. Desculpe-me, pai, pediu após profundo suspiro. Eu estava pensativo, mas o senhor está dizendo algo sobre o governo e... Sim, temos decisões importantes a tomar. O povo miserável quer seus direitos à força. Sabemos que o presidente desta república militar disse que continuará repressivo e não admitirá o liberalismo que destruiria sua autoridade. No entanto, ele diminuiu a censura da imprensa, exclamou escandalosamente abismado. Ainda bem que continua vigorando o AI-5. Várias prisões de militantes do Partido Comunista Brasileiro foram feitas. Apesar da chamada repressão controlada, isso fez com que os terroristas de extrema passem a atuar de modo independente. Se esses imbecis tomarem o poder, teremos um regime governamental pior do que todos os governos militares de linha dura anteriores. Concordo, admitiu Douglas. Será terrível para nós e para o país. O povo se deixa enganar muito. Será que é o povo que se deixa enganar? Sem aguardar por uma resposta, o Sr. Guilherme opinou. Eu penso que os pretensiosos políticos e líderes partidários usam um poder de persuasão com frases fortes, convincentes, expressões corporais que causam impacto. Induzem os pensamentos e as ideias na mente do povo, que não procura ter conhecimento ou cultura. Eles não raciocinam e aceitam sugestões e as influências propostas pela vontade de uma mudança radical, que pode ser bem perigosa. Essa gentalha devaneia e são fáceis de serem impressionados por aqueles mais hábeis com as palavras. Após concluir sem esperar qualquer manifestação do filho, o homem mudou rapidamente de assunto ao perguntar: Ah, você sabia que o comandante do Serviço Nacional de Informações, o João Batista Figueiredo, é apaixonado por cavalos? Ouvi dizer, respondeu Douglas sem ânimo. Estou pensando em convidá-lo para passar um dia em nosso Aras. Creio que ele ficará admirado.
Douglas não disse nada, parecia alheio a qualquer assunto. Douglas, chamou o pai com rigor. Sim, assustou-se. O que está acontecendo? Nos últimos dias você não fica atento a nada. Bem, é que... Decidiu confessar, mas titubeava. A verdade é que não consigo parar de pensar em Nicole. Ah, eu sabia, exclamou o pai. Tento evitar, mas não consigo. É impossível esquecê-la. Não me arrependo de ter trazido meu filho. Afinal, é meu direito tê-lo ao meu lado a fim de dar-lhe melhor condição de vida, algo que seria impossível Nicole fazer. Mas, francamente, desejo estar ao lado dela. Ela é muito especial para mim. Foi a única mulher por quem tive atração e afinidade. O que o prende aqui? Vá ver como ela está. Eu cuido da empresa. O que direi a Gorete? Eu direi que você precisou fechar alguns negócios e viajará por uns 3 dias. Diremos que os clientes são exigentes e não queriam intermediários. Sempre o apoiei em tudo, Douglas. Por que não o faria agora? A Gorete nem pode sonhar que estou saturado de ficar ao lado dela. Às vezes nem acredito que todo o plano de mamãe deu certo, argumentou Douglas num desabafo. Sua esposa é inteligente, mas você é esperto. Só não entendo porque já não voltou para ver como está a bela italiana, disse irônico. Pensei em me afastar um pouco, mas... Viva a vida com todo o prazer e intensidade, meu filho. O tempo passa ligeiro. Lembre-se de que quando tiver dinheiro, enquanto tiver dinheiro, terá soluções para os problemas. Podemos comprar tudo, tudo o que quisermos. E o que não podemos comprar, podemos mandar trazer. Ou ir aproveitar. Estimulava com modos reles, sem qualquer pudor. O expressivo incentivo de seu pai fez com que Douglas fosse imediatamente para a fazenda ver como Nicole estava. Havia mais de um mês que só tinha notícias dela e mandava algum recado através dos telefonemas de seu empregado de confiança. Douglas pretendia se afastar de Nicole, a fim de romper o relacionamento, pois apesar de não admitir, algo o fazia sentir-se culpado, pelo desespero e sofrimento que a viu passar, por causa de seus atos egoístas, cruéis e inescrupulosos, carregados de mentiras e encenações. Não conseguia, porém, deixar de pensar na jovem e desejar vê-la. Seus sentimentos eram fortes. Ele gostava realmente de Nicole. Nem acreditava que já estava chegando à fazenda. Ao entrar na casa, mal cumprimentou os empregados que encontrou e foi direto para o quarto onde disseram que Nicole estava. Adentrando sem se anunciar, foi ao encontro dela abraçando-a com firmeza, apertando-a em seu peito enquanto beijava-lhe os cabelos. Chorosa, abafando a voz no peito de Douglas, perguntou chorosa. Onde estava? Por que sumiu? Conduzindo-a com delicadeza, abraçou-a e a fez sentar-se ao responder. Tive tantos problemas que nem quero lembrar ou falar sobre esses assuntos que me deixaram tão tenso e distante de você. Beijando-lhe com verdadeiro carinho, afagou-lhe o rosto tristonho e com ternura no olhar perguntou: as notícias que o Donizete me deu não são suficientes. Quero saber de você, meu amor, como está? Meu coração está em pedaços. Com você longe, tudo ficou pior, chorou. Ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Perdoe-me por não ter vindo antes, disse ele abraçando-a. Nicole estava sem seu brilho habitual e sua graciosa desenvoltura. Parecia bem amargurada pela perda do filho, transmitindo uma expressão de desalento, de temor, e isso sensibilizou Douglas, que a acariciava continuamente. Minha irmã achou que você estava demorando demais para aparecer. Ela queria que eu voltasse para o sítio, mas eu decidi ficar e te esperar.
Fez muito bem. Não quero que saia daqui. Veja, Nicole, apesar de nós não termos o nosso filhinho hoje aqui, não significa que precisemos nos separar. Você soube, através do meu próprio pai, que eu me casei forçado. Cometi um grande erro, confessou balançando a cabeça inconformado. Não sei o que faço agora para corrigir isso. Só sei que quero ficar com você. Minha irmã talvez não concorde e não existe mais o nosso filho e nada que nos prenda. Nicole, penso em pedir o desquite. Sei que não poderemos nos casar como você e a Rociane desejam. Ainda não existe o divórcio no Brasil, mas, bem, poderíamos viver com a consciência mais tranquila ou talvez até conseguiríamos ir para um país vizinho e nos casaríamos lá. Mas e sua mulher? Como vai abandonar a Gorete? Como? Vai dizer que quer se separar? Assim que ela tiver condições, na primeira oportunidade, eu... Nicole foi bem direta e quis saber. Vocês têm um filho? Como vai fazer com a criança? Douglas abaixou a cabeça para esconder sua surpresa por aquela pergunta. Demonstrando-se constrangido, silenciou por alguns segundos. Segurou as mãos de Nicole e respondeu afirmando hipocritamente. Tivemos uma menina, mas ela não viveu muito. A Gorete ainda está em choque se recuperando. É por isso que não quero dizer nada agora. Preciso ter piedade e aguardar algum tempo. Olhando nos olhos negros e bem delineados da bela moça, garantiu convicto. Sabe, nós não estamos dormindo no mesmo quarto, eu juro por Deus. Apesar de vivermos na mesma casa, o nosso casamento acabou e já estamos separados. Mal nos cumprimentamos. Sei que é difícil de entender, ela não tem pais, não tem mais os pais. E os irmãos são casados, não se importam muito com ela. A Gorete é totalmente dependente de mim. Não posso ser cruel e pedir que vá embora e... Não. Sensibilizou-se Nicole acreditando em mais uma mentira de Douglas. Não se joga nem um cão na rua, que dirá uma pessoa. Ela deve estar sofrendo, como eu, pela perda da criança. A voz de Nicole embargou e lágrimas correram em seu rosto pálido. Como é difícil perder um filho. Não fique assim, não sofra mais, pediu com voz piedosa. Seremos felizes, é questão de tempo. Sei agora que me entende e, por favor, Nicole, não se importe com minha ausência, eu não vivo mais sem você, eu te amo muito. Teremos toda a alegria do mundo juntos, mas você tem de me esperar, pois preciso resolver este assunto sobre o desquite. E isso será bem delicado. A porta do quarto estava aberta e Rociane, que chegou repentinamente, parou após alguns passos leves e ouviu sem querer a argumentação de Douglas. Preocupada, cumprimentou-o para ser vista por eles, mas não resistiu e inquiriu rapidamente. Esse pedido seu é bem exigente, não acha, Douglas? Querer que minha irmã o espere é um absurdo. Redobrando a amabilidade com Rociane, ele respondeu: Eu adoro a Nicole. Tenho o direito de ser feliz ao lado dela. Só preciso de um tempo para acertar minha situação e... Como? Acredita que se desquitando vai resolver tudo? Você está enganando a minha irmã e... Você está sendo injusta, Rociane, reclamou Nicole interrompendo-a. Tenho o direito de escolher o que quero na vida. O que eu tenho a perder mais? A sua juventude, tornou a irmã bem firme. Quando você perder o viço, o Douglas encontrará outra mais jovem para te substituir, Nicole. Não vê que ele só a enganou com graves mentiras? Está me ofendendo, Rociane, protestou Douglas. Eu sempre a respeitei. Vamos, Nicole. Eu vim aqui decidida a levá-la para a nossa casa. Nem sabia que depois de mais de um mês ele teria coragem de aparecer aqui, com propostas tão indecentes.
Deixe de se iludir e venha comigo, determinou Rociane sem qualquer temor. Da primeira vez você foi ingênua, mas agora se ficar aqui perderá a moral e a dignidade. Você não manda em mim, reagiu Nicole. Eu tenho o direito de decidir o que fazer da minha vida e escolho ficar com o Douglas. Uma discussão iniciou-se entre as irmãs e durou considerável tempo, até que Rociane, mais ponderada, avisou: Chega, Nicole, não tenho mais nada para te dizer. Nunca mais porei meus pés nesta casa. Quando precisar, sabe onde me encontrar. A hora que o Douglas desaparecer de vez, trocá-la por outra ou magoá-la por algum motivo, não diga que não te avisei. Sabe que pode me procurar. Sou sua irmã e não vou desampará-la, pois prometi aos nossos pais que cuidaria de você. Dizendo isso, Rociane virou-se e saiu sem aguardar qualquer resposta. Nicole sentiu grande aperto no peito, uma amargura indizível. Nunca havia discutido com sua irmã como naquele momento. Com os olhos rasos de lágrimas, um misto de raiva e arrependimento a fez virar-se para Douglas, abraçando-o com força. A jovem e inexperiente Nicole, apesar de fragilizada pela decisão de Rociane, aceitou o proposto por Douglas, sentenciando-se a esperá-lo pelo tempo que fosse preciso, até que resolvesse sua situação com a esposa. Com o tempo, Douglas foi se dividindo entre sua esposa Gorete e Nicole, sempre oferecendo à amante incontáveis e longas explicações sobre o fato de não se desquitar. Gorete, por sua vez, ganhava toda a confiança da sogra, agradando-lhe nos mínimos detalhes. Aparentemente, ela fingia não se incomodar com as ausências do marido, mas no fundo de seus sentimentos guardava incrível ódio e grande rancor, pelo que era obrigada a se submeter. Os filhos tomavam-lhe a maior parte do tempo. Ela não se conformava em ser obrigada a olhar o pequeno Rogério e aceitá-lo como se fosse seu filho, sabendo que era filho de Douglas com a amante. Ter de fingir esta aceitação causava-lhe imensurável indignação e agressão moral. Porém, tinha planos e deveria disfarçar. Olhando para as crianças que dormiam profundamente, Gorete cultivava imenso e amargo ressentimento pelo garotinho. Ideias tenebrosas surgiam em sua mente. Não vou aceitar este bastardo, pensava friamente. Raramente estou sozinha e talvez agora esta seja a minha oportunidade. Fortalecida por energias terrivelmente impiedosas que lhe chegavam, ela foi até a porta, espiou no corredor e, ao ver que não havia ninguém, pois já era bem tarde, retornou, fechando a porta do quarto. Em seguida virou-se para pegar um travesseiro, a fim de ferir mortalmente o indefeso e pequenino Rogério, sufocando-o. Foi quando um vulto chamou-lhe a atenção. Com o travesseiro nas mãos tremulantes, Gorete ficou olhando, intrigada, para a silhueta transparente da imagem de uma mulher rodeada de magnânima cintilação, de luminosidade impressionante. Experimentou um frio percorrer-lhe todo o corpo, algo que lhe causou grande impacto. Espantada, aterrorizou-se com o padrão vibratório elevado que parecia encher o quarto e que era incompatível com o seu. De repente, uma voz em tom suave ecoava em seus pensamentos. Era como se ouvisse aquela imagem de claridade desconhecida alertá-la. Não compactue com os sentimentos que desconhece a origem. Seja íntegra. Examine seus verdadeiros desejos e verá que a crueldade, a ofensa, a vingança não valem de nada. Chegou o momento de ser piedosa
e ter compaixão. Ele é uma criaturinha tão indefesa. Se você prosseguir, jamais terá paz, equilíbrio e tranquilidade. Será muito difícil você mesma se perdoar por ato tão medonho. Quem é você? Perguntou Gorete, sussurrando. Uma amiga. Não vou abandoná-la. Ao contrário, estarei mais perto de você. Porém, mude as atitudes. Procure conhecimento sobre o que realiza espiritualmente e verá o quanto já se envolveu com tenebrosas fontes de energias destruidoras. Mas a entidade sumiu vagarosamente, enquanto Gorete sentia-se apavorada. Nesse instante, Douglas entrou no quarto e ficou surpreso ao ver Gorete pálida e atordoada. O que foi, Gorete? Parece que viu um fantasma? A esposa não respondeu e ele ainda perguntou: o que vai fazer com este travesseiro? Por quê? Questionou assustada e desconfiada. Eu gosto deste travesseiro, não queria que o tirasse de uso. Se quiser, troque somente o seu. Diante da palidez da mulher e de seu comportamento perturbado, Douglas insistiu: o que aconteceu para você estar assim? Após alguns segundos, ela dissimulou: nada, é que, bem, eu estava cochilando e tive um sonho estranho. Acordei pensando que uma das crianças estava chorando e, não sei, levantei com o travesseiro nas mãos e fiquei parada sem saber o que fazer. Quando vi que estavam quietos, fiquei confusa e pensando no sonho. Quer contar? Não tenho como contar, foi muito confuso, deixa pra lá. Douglas não disse nada. Caminhou até onde seus filhos dormiam e contemplou-os por algum tempo sem qualquer comentário.